Arro, arro, Kins! Renata Barreto chegando para mais uma transmissão galáctica, hoje iniciando a onda encantada do Guerreiro Amarelo. Ontem nós terminamos a onda encantada da noite, a energia que nos traz a conexão com a intuição, com a abundância e com os sonhos. E depois que nós sonhamos, agora, nesse ciclo, é hora de realizar, de concretizar, de ir em busca do que nos faz feliz. O selo do guerreiro é um selo que fala sobre questionamento, inteligência e coragem. É o próprio arquétipo dos guerreiros. Quando você pensa em um guerreiro, o que você imagina? Alguém imparável, alguém que tem um propósito, alguém que tem um amor tão grande por algo que age em direção àquilo, que age a partir desse amor. Então é desse arquétipo que nós vamos falar nesse episódio e que trata da energia que vai estar presente no planeta nos próximos 13 dias. Esse ciclo traz uma reflexão bem importante para a gente sobre todas as armaduras e as couraças que a gente usa ao longo da nossa vida. Porque o guerreiro, apesar dele ter um propósito, dele ser corajoso e dele ir em busca, ele está super protegido, né? Ele está super fechado dentro daquela armadura. E é assim que a gente vive a nossa vida. Só que algumas pessoas nem esse propósito, nem esse direcionamento do coração têm. Simplesmente estão vivendo a vida no automático, na robotização, dia após dia. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num bebê, né? O bebê nasce puro, ele nasce despido de qualquer proteção, ele é totalmente vulnerável, totalmente aberto e, numa condição ideal, logicamente, ele recebe os cuidados do pai, da mãe, enfim, dos familiares. Ele simplesmente confia e recebe, tem muito mais o que fazer. Porém, ao longo da nossa vida, a gente vai se fechando, se protegendo, até que a gente está tão fechado e tão preso que a gente já não sabe mais nem como sair desse lugar. É como se, por exemplo, você vivesse num quarto que você começasse a fechar esse quarto para não entrar nenhum perigo, para não entrar nada de ruim, para que nada pudesse acontecer, e você vai bloqueando as janelas, vai bloqueando as portas, vai bloqueando todas as frestas e no fim das contas você está lá presa num quarto completamente escuro. Imagina isso. E aí você não sabe nem mais onde é a porta para poder tentar sair daquele lugar. Você simplesmente vai ficar ali. Mas aí a vida, que é muito generosa, o que ela faz? Ela faz um furinho na parede para que por aquela fresta muito, muito pequena entre alguma luz. E um pouquinho de luz que entre já vai fazer você enxergar algumas coisas. E pode ser o início da sua transformação, pode ser o início da saída desse quarto escuro. E quais são os mecanismos que a vida usa para furar a nossa parede? Os desafios. Então pode ser uma perda, pode ser um rompimento, pode ser uma doença, ou também pode ser um amor, pode ser algo positivo que aconteça na sua vida, que faz com que rompa um pedacinho ali daquele bunker todo fechado, e daí por ali comece a entrar um pouco de luz. E aí entra um pouco de luz, e aquele buraco vai aumentando, e vai entrando mais luz. Daqui a pouco você está conseguindo saber pelo menos por onde você pode começar a sair daquele lugar. Então essa é uma primeira reflexão, assim, de entender que os desafios, aquilo tudo que a gente vive, que a gente julga muito ruim, muito negativo, sempre tem um lado positivo. Pensa que tudo isso está lá rompendo, fazendo buraquinhos nessa sua parede para que possa entrar mais luz, para que você possa entender o caminho de saída desse lugar que você mesmo se colocou. E é importante dizer também que quando a gente se fecha para todos os riscos, a gente se fecha também para o amor, para as trocas. Quando a gente se fecha para o ruim, a gente se fecha para o bom. Eu sempre dou esse exemplo nos meus atendimentos. Quando você não quer, por exemplo, escutar nenhum barulho que vem de fora e você, sei lá, coloca um tampão no seu ouvido para não ouvir mais nenhum barulho, você também não ouve o cantar de um pássaro. Você também não ouve uma palavra de amor. Você também não ouve mais nada. Então, quando você fecha para uma coisa, você tem que entender que você fecha para tudo. Então, precisa ter consciência disso.
Porque o caminho não é o de fechar, o caminho é de aprender a lidar com as coisas, aprender com as coisas e transcender os desafios. Quer ver um dos maiores medos que eu identifico, né, nos meus atendimentos com os meus clientes? Medo de amar. Medo de amar, medo de se entregar para o outro. Porque fomos muito feridos, né? Então a gente faz o quê? Veste aquela tal armadura lá do guerreiro, entra no quarto escuro, blindado, e de lá ninguém tira, né? A gente então se fecha lá e perde o quê? O vento no rosto. Isso eu tô falando, né? Quando a gente está se abrindo para alguém. A gente perde o sorriso de cumplicidade, a gente perde o entendimento pelo olhar, a gente perde também, sabe o quê? A proteção mútua, porque uma pessoa vigia as costas da outra, mas a gente se fecha para tudo isso. Então, durante esse ciclo é importante refletir sobre essa necessidade, né? É preciso ter coragem para amar. E coragem é agir pelo coração. Então, para isso é preciso que você se conecte com o seu coração, pergunte para o seu coração se esse é o caminho. Esse é um grande poder do guerreiro, se conectar com o seu coração e saber para onde ir. Os poderes do guerreiro falam sobre o questionamento, as perguntas, né? Fazer as perguntas para que as respostas cheguem, a inteligência, a sabedoria para você saber seguir o caminho certo, o caminho do coração, e a coragem para seguir adiante, e o senso de propósito. E por falar em senso de propósito, queria também te convidar para pensar, por que você faz o que você faz? Você já se perguntou isso? Por que você tem o trabalho que você tem? Por que você mora nessa cidade? Por que você está ou não está em um relacionamento? Tudo isso vem pelas escolhas do seu coração ou pelo medo? É por comodismo, é por condicionamento, é porque você aprendeu que tinha que ser assim? Realmente foram as suas escolhas? Vale pensar, vale refletir sobre isso ao longo desse ciclo. E é importante você sempre reavaliar as suas escolhas periodicamente para ver se elas ainda fazem sentido para você e se elas são suas mesmo ou se são de outra pessoa ou se você está simplesmente no deixa a vida me levar. Porque muitas vezes a gente faz uma escolha, passa um tempo, aquilo já não faz mais sentido, mas a gente está tão no automático que a gente se mantém naquela escolha. Então vale fazer essa reflexão periódica. E aí para isso eu proponho um exercício que é um pouco forte, mas é muito revelador, muito transformador e muito necessário. Então recomendo que você se deite ou se sente confortavelmente e feche seus olhos. E aí então você imagina que você está no momento da sua passagem e nesse momento passa um filme na sua cabeça de tudo que você viveu com coragem, de tudo que você deixou de viver por medo. Você vê todas as pessoas que você fez sorrir, mas também todas as pessoas que você fez chorar ao longo da sua vida. Você se vê criança com seus sonhos, seus planos, você vê o desenrolar do enredo da sua vida e depois você se vê nesse seu último dia e se pergunta: eu fui feliz? Eu fiz pessoas felizes? Eu realizei o que era previsto para eu realizar? Eu amei de verdade? Eu mergulhei fundo? Ou eu só fiquei no rasinho? Eu aprendi com os meus erros e me permiti errar de novo para aprender mais? Ou, por outro lado, eu só fiquei na zona de estagnação, vivendo o conhecido e o seguro, sem me arriscar? Eu estou satisfeito com a vida que eu levei? E depois de todas essas reflexões, de todas essas perguntas, é hora de você voltar e escrever o que você viu, o que sentiu, os insights, os arrependimentos, os medos, aquilo que ainda falta ser feito. E aí você se dá conta, você percebe que você teve mais uma chance e que você voltou do leito de morte para fazer o que precisava ser feito para ser feliz no agora, para que você possa se sentir realizado, realizada e em paz no seu último dia. E agora o que você faz com essa consciência? Não dá para desver, né? Aí você age como um verdadeiro guerreiro, com coragem, e vai em busca de ser feliz? Ou se mantém estagnado, perdido, por medo de viver? Eu espero que você escolha a primeira opção. E para te ajudar nessa caminhada, eu te conto que você tem, além desses registros, né, que você trouxe do seu exercício,
Você tem seu coração, que é uma bússola para te direcionar no caminho. É preciso calibrar sua bússola com a lente do amor e não do medo. E seguir incansável rumo à sua realização, rumo ao que te faz feliz diariamente. Esse é seu direito, ser feliz é seu direito, é seu merecimento. Você precisa se conscientizar disso muito, muito profundamente, para que você possa viver então uma vida plena e chegar lá no seu último dia, porque vai chegar, e dizer: eu fui feliz e eu fiz pessoas felizes. Durante esse ciclo, aproveite também para treinar fazer perguntas. A gente não tem esse hábito. Eu me refiro a perguntas abertas que vão trazer a resposta em algum momento. Então, você faz a pergunta e você não fica procurando pela resposta. Você faz a pergunta e solta. E deixa, porque a resposta vai vir. Então, por exemplo, se você está em dúvida sobre alguma coisa, devo fazer isso ou devo fazer aquilo? Qual que é meu caminho? Eu me lembro que quando eu saí do mundo corporativo e ainda não tinha encontrado, né, esse meu novo caminho de terapeuta, de taróloga, eu me perguntava todos os dias: qual é o meu caminho? Todos os dias eu perguntava isso. E não é que eu estava esperando a resposta imediata. Eu sabia que aquela resposta ia chegar e ela ia chegando. Ela foi sendo construída, ela foi chegando para mim. E eu fui colhendo as minhas pistas, dando os meus passos e cá estou. Então, importante esse exercício também, de fazer as perguntas. Faz a pergunta e espera. Você vai ver, alguém te fala alguma coisa que já é uma resposta. Sempre falo, né, do uso dos oráculos, do próprio tarô, para isso também, muito importante. Né, são ferramentas que nos ajudam bastante, que podem nos trazer respostas. Então, eu sempre falo, inclusive nos jogos de tarô, o segredo da boa resposta é a boa pergunta. Então, para você entender como a pergunta e o questionamento é algo muito importante. E esse ciclo do guerreiro nos pede essa postura de estarmos sempre curiosos, sempre abertos e sempre buscando as pistas que vão nos levar adiante. Aproveito para convidar você a fazer a tiragem do seu ano de 2023 através do tarô. É um método autoral, chama-se Castelo da Fortuna, e a gente fala sobre cada um dos meses e também sobre as principais áreas da vida. É um jogo muito interessante, e para saber mais sobre isso, você pode visitar o link da minha bio, @por.renatabarreto. Eu desejo que seja uma onda encantada de muitas descobertas, de muitas reflexões e de muita coragem para que você possa dar os primeiros passos rumo àquela vida que você tanto sonha e tanto merece. Arro em Lakesh.